Está começando o Pode Jabá. Aqui você vai encontrar arte, cinema, TV, música, tudo sobre o mundo do entretenimento com a descontração do jabá. Fique ligado, já está no ar. Olha aí, gente, começando o Pode Jabá nesse momento aqui na TV Astral, também na 33.3, também aqui na Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM, aqui nessa madrugada, tá de dia, tá de noite, o que seja, vai você tá comigo nessa audiência aqui, ó, jabá contigo, jabá comigo e jabá com todos, viu? Primeiramente, você tá ouvindo aí a rádio aí? Presta atenção, hein? Ó o zap aí, é o 11984333744. Manda perguntinha, porque o convidado hoje... Eu vou sapecar esse convidado. Ah, disse que é ex. Não existe ex pra mim. Tá no coração. É o famoso Luciano Nassim da Trem da Alegria, né? Que cantava, aquele menino tímido, né? Demais no grupinho e tal. Mas o cara pegador, pegava tudo mesmo. Hoje eu vou descobrir se é verdade, se ele é pegador mesmo, entendeu? Hoje ele tá velho, tá feio demais aí. Hoje, ele é, não sei, viu, gente? Hoje o tema é lei da atração. O cara é metafísico, quântico e tal, lê carta também, não sei se ele é, se é Satã, vou descobrir hoje. Mas hoje o bicho vai pegar, tem desafio que não pode jabá. Desafio quem faz bonito, você viu semana passada, né? A cantora também, Andresa. Ó, show de bola. Passou um apresentador também, vendendo jabá. Não podia vender, mas tinha que fazer alguma coisa para convencer você. Mas foi bom demais. Obrigado pela sua audiência. Ó, hoje você pode ter a certeza... O bicho vai pegar pelo esse tema, hein? Umas perguntinhas doidas, meu. Vai quebrar tudo aqui, vai ter confusão, vai ter briga. Vai ter briga. Se é morte, não sei. Mas vai ter briga hoje aqui, tá bom? Com vocês aqui, Luciano Nassim. Esse cara é 10. Ó, mesma idade, 50 e 51 a idade. Eu sei a idade dele é 51 também, a mesma idade que o Jabá também. Uma coisa, eu era muito fã demais do Trem da Alegria. Cantava, é de chocolate também. Piuí Abacaxi, que fez um sucesso também. He-Man... Eu tenho a força! Quer ver se ele tem força hoje aqui. Com vocês aqui, no Pode Jabá, Luciano Nassim! E aí, Luciano? E aí, Jabá? Como que você tá? Começou bem, falando meu nome errado. Dançou, tá vendo? Ganhei, 1-0 pra mim. É mentira. É Nassim. Nassim? Nassim. Nassim, o que é Nassim? Nassim é numerológico, é de nascimento. Não, mas seu nome é Nassim. Não, meu nome é Nascimento. Mas aí eu fiz a numerologia, tem que vida artística, vida artística e tal. Nassim? Nassim. Pra mim é Nassim. Me chamam de qualquer coisa. Nassim, nascido, nascer. Tem Luciano Nascimento. É Alves do Nascimento meu nome, né? É? Mas o nome artístico eu gosto bastante. Luciano Nassim. Nassim. Rapaz, se você não nasce, Luciano nasce. Tá? Aí tem toda essa piada. Obrigado por ter vindo, viu, meu? Eu que agradeço. E teve jabá aqui ou não? Hã? Teve jabá aqui? Não, teve jabá? Não sei. Teve jabá? Teve jabá? Teve jabá, lógico. Teve? Não. Quanto você pagou aqui? Nada. Não vou, eu tô querendo o Raul Seixas. Não Mentira, vamos pagar gente, nada. Eu cobrei o jabá. Rapaz, o tema hoje é lei da atração. Ah, é? Tá. Explica pra gente aqui, antes de tudo, o que é lei da atração? Então, a gente tava conversando inclusive aqui em off, eu costumo arrumar briga quando eu falo isso, né? Porque assim, eu não acredito na lei da atração. Né? Por quê? Eu não acredito que ela seja uma lei. Porque se você é bom ou é ruim, a lei da gravidade vai fazer você cair. Se você tá numa vibe positiva ou negativa, a lei da gravidade funciona do mesmo jeito, porque ela é uma lei. A lei da atração não. Então você não consegue, por exemplo, atrair uma coisa boa se você estiver vibrando numa coisa ruim. Então é impossível. Então, na verdade, não tem meio termo. A atração em não si... tem meio termo. Não, a atração em si, a ressonância por atração em si, é quando você está vibrando e alinhando a sua realidade com outras energias. Então, quando você alinha, por exemplo, a realidade do Jabá, por exemplo, hoje aqui. Energia positiva. Energia positiva, vibração positiva e tal. E você alinha com isso, você faz uma mudança total na ressonância. Aí o universo começa a fazer com que você se atraia. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Vou quebrar tudo aqui. Vai lá. Eu poderia ter passado essa energia pra você positiva, mas dentro de mim tá negativa. Como que fica? Não atrai. Dá pra descobrir isso? Se eu tô negativo ou não? Dá. Como? Você mesmo vai sentir isso. Não, eu tô passando energia positiva, mas eu tô negativo, e aí? Não, mas você tá negativo por Eu dentro, posso, tá falando? Você tá... eu posso enganar o povo? Posso enganar? Pode, lógico. Eu tô sorrindo. O que mais tem por aí é a gente enganando as pessoas. Como? De que forma? Explica pra gente aqui. A pessoa faz um ar de positividade e, na verdade, ela tá por dentro, ela tá morta, né? Tem como descobrir isso? Descobrir isso? Descobrir, você tem ferramentas, por exemplo. Como que é? A Explica pra radiestesia, a gente aí. radiônica, você descobre.
Como? Radiestesia radiônica. Eu desenvolvi 7 mesas de radiestesia radiônica. O que é isso aí? É uma mesa, é um dispositivo do qual você conecta os seres universais e ali eles falam com você através do pêndulo. Rapaz, isso é bom. E aí Interessante já isso. aconteceu isso, inclusive. É? Já aconteceu isso, inclusive. Eu tava atendendo a pessoa e eu percebi que a energia dela tava muito ruim. E eu falava, meu, você não tá bem. Não tô, não tá. Os caras estão falando que não tá porque não tá, meu. Aí a pessoa desaba e fala, não, Então realmente tem eu que não tô enganar e a tal. pessoa externamente, Externamente todo mundo fisicamente. engana, cara. Engana. Você chegou aqui meio cansado, Não. meio pesado. Não. Eu acabei de fazer um programa incrível cara, na rádio. Chegou meio pesado, meio cansado. Falei, esse cara tá meio negativo. Parecendo eu aquele acho. desenho do Pica-Pau, né? O cara falando, você tá ficando meio mal. Aí ele vai ficando verde, assim. Indução hipnótica. Né? Eu falei pra você que o Luciano, quando era pequeno, né, no grupo Trem da Alegria, era muito tímido. Você era tímido. Era tímido. Mas você, quando você se soltar, hoje você não tá tímido. Hoje você tá Não, depois que você bem faz abertão, 50 né? anos, você perde um pouco do filtro. Né? Acho Conta que pra aconteceu isso gente. com você também. Conta pra gente aqui. Como foi o teste pra você passar no grupo Trem da Alegria? Foi o Festival Internacional da Criança, né? A RCA Victor fez um festival junto com o SBT. E aí, nessa época, o meu pai tinha um amigo lá, que era o Paulo Ildefonso, se eu não me engano. Sei. E aí, ele falou, meu filho canta e tal. Aí eu já cantava. Eu tenho um disco gravado com 4 anos, cara. Já cantava desde pequeno. Desde pequeno. E aí, o meu velho me colocou lá e tal. E foi quando, inclusive, eu reencontrei o Juninho. Já conheceu o Juninho? Sim, eu já tinha feito um comercial de TV com ele. E aí, ele inclusive gravou uma música minha e do meu pai. Depois. Incrível, não, lá no festival. No festival? Que era Incrível Hulk, o nome da música. Falava do Hulk. Oh. Sabe o que aconteceu? O Incrível Hulk apareceu. Era meio swingueira, assim, uma coisa meio soul. Sei. E aí ele gravou e tal, e aí me deram uma música pra fazer, que era o Rock da Lanchonete. E eu gravei. Patrícia Marques fez parte desse festival. E... Mas peraí, aí tem coisa, gente, aí tem coisa. Não, eles fizeram Você esse já conhecia, festival? vocês, todo mundo já conhecia? Não, a Paty eu não Juninho conhecia. Binho, Patrícia, Vanessa, Não, Amanda, a Paty eu você... não conhecia. Não, Você não. conhecia o Juninho Binho Só o Juninho. e a Patrícia. Não, a Paty eu conheci lá no festival. Rapaz, Mas eu tenho uma amiga de infância desse festival, que é a Janaína, que é a minha amiga até hoje, assim. Ela também participou do festival. todos Mas vocês ela fizeram o seguiu teste, carreira. Não, Fez sim. o teste. Só que não foi um teste, foi como se fosse um The Voice. Você é um The Voice? E aí a gente participou, só que eles, claro, o Miguel Plopes, que é o Súlio, o Massadas, eles já fizeram aquilo na observação. Tipo, vamos pegar pelo menos 2 crianças para montar um projeto. Então eles fizeram um festival para isso. E eu e a Patrícia fomos escolhidos. Aí a gente fez o Ed Chocolate, tanto que o pessoal confunde muito. Mas começou com você, Eu e a Patrícia. com a Patrícia, Só. vocês dois. Aí teve participação da Xuxa Carequinha, olha que interessante falar participação, né? Mas a ideia é essa, porque era a Patrícia, Luciano e o Clube da Criança. Sei. E a Xuxa tinha um programa na Manchete que era o Clube da Criança. Né? Esse é verdade. E aí o Palhaço Carequinha tava junto, aí teve Roupa Nova, Pelé, Tinha nessa uma época. galera, Vanusa. Tem uma música com Vanusa nesse álbum do Clube da Criança. Então o pessoal confunde muito o Ed Chocolate com o Trem da Alegria. Não. O Ed Chocolate foi o primeiro sucesso dessa coisa infantil. Foi Patrícia Luciano, Clube da Criança com Ed Chocolate. Aí depois veio o Carrossel da Esperança com Roupa Nova que fez com a gente. No ano seguinte entrou o Bill e formou o Trem. Tanto que na Aí capa... mudou. Aí mudou, virou o Trem da Alegria. Só que na capa, que tem o trem assim, naquela capa que tem o Trem da Alegria, bem pequeno tá escrito assim, Trem da Alegria do Clube da Criança, ou seja, uma coisa que nasceu do Clube da Criança. Aí depois entrou a Vanessa na era do He-Man. Era 4, né? Aí ficou 4. Aí entrou a Bandinha e... Aí saiu quem? Aí saiu eu e a Vanessa. Primeiro saiu a Patrícia, depois saiu eu e a Vanessa. A idade? Aí eles continuaram. Né? Rapaz. Queria fazer rock and roll. Não, mas você saiu o quê? Você tinha quantos anos? 15 para 16. O sucesso maior foi com o Juninho Bill. O Júnior participou de todas as formações, do trem. De todas. De todas, Depois que ele saiu eu com a acho que Patrícia... os 2 grandes sucessos... Porque na verdade não dá para mensurar isso, cara. Não, o sucesso maior do trem foi do Uni e do DT. Então... Não foi sucesso? Eu não sei te mensurar porque, assim... Eu estaria sendo ingrato se eu mensurasse isso, cara. Eu deixo até mesmo para as pessoas falarem. Porque aí, isso aí eu lembro debate, disso nas né? festinhas, Porque cara. assim, você tem lugares, por exemplo, que quando você toca o Nidunité, é um negócio incrível. É incrível, Aí em até seguida hoje. você toca o He-Man, fica mais incrível. Mais ainda. Aí, só que um é de um disco, outro é de outro. Ah, entendi.
Então, assim, o Piuí e Abacaxi é de um outro disco, que é junto com o Thundercats, que é, sabe assim? Então, não dá pra mensurar, falar qual foi o... Mas foi um sucesso demais, top, gente. O Luciano tá aqui. Foi. Vamos agora nas perguntinhas, porque isso também trata também metafísico quântica. Metafísico quântico. Conta pra gente, o que é isso? Sei lá, Nem eu sei o que é isso. O que é isso? O metafísico quântico, ele lida não só com essa energia do âmbito geral da nossa da terceira para a quarta dimensão, ou seja, do que a gente vivencia mentalmente, né, o que chama de mindset, o que a gente faz com a mente, com a mente a gente consegue modificar o corpo, mas também numa faixa quântica, ou seja, além da história toda. Então, você pode, por exemplo, eu tenho uma mentoria que eu desenvolvi, que é a Jornada de Luz, são 4 meses, né, só que é individual. Por quê? Porque os meus mentores, aí entra a faixa quântica, os mentores lá de Arcturus falaram, você vai dar individualmente. Por quê? Porque cada ser humano tem um mapa. Eu não posso tratar o Jabá do mesmo jeito que eu trato uma outra pessoa. Eu tenho que buscar nele quais são os problemas para a gente poder tratar isso de uma forma precisa. Então, assim, a metafísica é isso, é buscar além, e a quântica é buscar além da metafísica. Então, assim, tem todo um procedimento. E essa mentoria é sensacional, 4 meses, cara. No caso, quando a pessoa tem depressão, depende como você muito, trata isso? Depende muito. Porque a depressão, quando ela é química, que existe isso, né? Uma depressão química. O E cara emocional também. Eu sou um dos poucos terapeutas holísticos e metafísicos que sou a favor da ciência da medicina tradicional. Eu não descarto de jeito nenhum, mesmo porque os caras são intuídos a isso. Sim. Eles têm intuição para isso. Quando o cara decide ser médico, ele tem uma missão. É lógico que tem aí no meio dá uma trabalha mais com a desvirtuada. ciência, né? Mas no meio alguns dão umas desvirtuadas, fazem umas melecas, umas cagadas, mas a maioria, elas são induzidas, elas são inspiradas a isso, a salvar pessoas. Então, eu sou a favor da medicina tradicional. A pessoa fala assim, eu sou hipnólogo clínico também. Aí a pessoa fala assim, pô, eu tenho uma dor de cabeça crônica, não sai, dá pra você fazer uma hipnose pra inibir essa dor? Eu falo, dá. Mas você já foi no médico? Já foi. Aí Você faz? a pergunta que eu faço é isso, você já foi no médico? Você já fez uma tomografia? Sim. Porque eu posso inibir a sua dor. Eu posso fazer um jeito de inibir a sua dor. Com hipnose? Só que aí, se mesmo? você tiver um tumor lá dentro, como é que fica? Ah, rapaz, é bom saber disso, hein? Entendeu? Então é legal a pessoa ter... Não, eu não tenho nada. É extremamente estresse emocional. Tem Então, alguma quer parada dizer, que é diferente. você Aí entende. eu trato, entendeu? Você entende aqui. Essa pergunta que você fez aqui. Eu vou no médico e tenho um tumor. Para inibir essa dor. Se eu tenho um tumor, vai ter a dor. Pode ser que de momento eu não sinta a dor. Mas quando passar alguns dias, volta tudo. Não, piora, né? Porque assim, você tá fazendo um paliativo. Então assim, a ideia é você tratar. Por isso que eu pergunto sempre. Eu faço sempre uma anamnese. Mas com a hipnose com a não pessoa. pode? Não, você não trata, você só inibe. Então Você inibe. não vence, não flui, então. Tanto que existem hipnólogos, por exemplo, tem pessoas que são alérgicas à anestesia. Aí como é que Sei. ela vai tratar um dente? Ela não pode ter uma anestesia para tratar um dente, fazer um canal, por exemplo. Fica um hipnólogo do lado hipnotizando o tempo inteiro a pessoa para não sentir a dor. A pessoa fica com a boca aberta lá em outro lugar, sei lá como é que funciona. Eu sou contra isso, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. A hipnose para mim ela é para tratar medos e fobias. Eu uso para isso. Medos e fobias. Medos e fobias. Para inibir isso, entendeu? Na pessoa. A pessoa tem medo de dirigir, eu ajudo ela. A depressão ajuda. Então, a depressão, quando eu estava falando da depressão anteriormente, existe uma faixa da depressão que ela está muito relacionada à culpa. Culpa de situações anteriormente, no passado? A culpa, mas excesso de passado gera depressão. Ou traumas? É trauma e excesso de passado, né? Dependendo do trauma, dependendo da raiz do trauma, nossa senhora, é um negócio horrível, cara. Não dá. Não dá. Pra tratar. Dá. Demora, mas trata. Mas não cura, não. Cura. Já aconteceu. Com hipnose? Não, com tratamento geral. Por exemplo, com a mentoria que eu tô dando agora, tem Sei. pessoas se curando. Rapaz. Pessoas se tratando, se libertando do luto. O luto é pesado, cara. O luto é difícil, né? Porque o luto o luto perital, esse é o mais difícil, né? Porque, na verdade, a pessoa perdeu, a mulher perdeu na gravidez, entendeu? E para se lidar com isso é mais difícil do que perder um pai ou a mãe, não sei. A frequência é quase interna, a não ser né? que ela tenha feito, né, tirado a criança. Mas assim... Não nesse caso. Sim, não, perdeu normalmente. Perdeu É um luto bem forte. Mas a frequência é quase a mesma. Então, não muda muito. Quando eu falo de frequência, eu falo em hertz. Hertz.
Então, quando você baixa, por exemplo, vamos supor que você sofra uma magia, vai, um exemplo. Você Magia. Um cara foi lá e matou um galo lá, fez um negócio, e você tá aberto, porque eu costumo, inclusive, dizer sobre isso, né? Quem acredita na macumba é macumbeiro. O ateu não sofre tanto esse tipo de situação. Por que não? Porque é por causa da crença. Ele tem uma rede de crenças, entendeu? Mas se o ateu não crê em nada e nem em Deus... Ele tem uma probabilidade de se blindar a mais. Isso não quer dizer também que ele não vai sofrer. Não, sofrer vai sofrer. Como vai blindar se não crê em Deus? Então, ele não crê em nada. Não é em Deus, ele então não crê em tá nada. blindado, pô? De certa forma ele tá, porque a rede neural dele é outra. Se aconteceu, assim? por exemplo, vou dar um exemplo. Ah. Não no caso de magia, talvez. Mas, por exemplo, esse copo tá aqui, de repente ele faz Hora assim. que eu sou Satã, gente. Esse aqui tá... É o verdadeiro... Vou fazer a vossa... É o verdadeiro capiroto da calúnia. Deixa ele explicar aqui, depois eu vou fazer uma perguntinha, você vai saber responder. Vamos supor que você tá aqui e o copo cai. Aí a pessoa que ela tem esse lance da magia, ela vai falar assim... Sei. Isso pode ser um espírito e significar alguma coisa. Sei. O ateu vai falar, pô, caiu. Caiu. Eu não creio. Entendeu? Eu creio em Deus, mas se cair assim... Se andar sozinho, cair. E aí? E aí se você andar fala assim, meu irmão, caiu. E aí? Então a probabilidade, por exemplo, de uma pessoa que crê, tendo uma rede neural de crenças limitantes, ela atrair isso pra ela é muito maior do que um ateu, entendeu? Não que ele não venha sofrer se for de verdade uma magia. Ó, suponhamos... Entendeu o que eu falei, não? Suponhamos. Só pra entender o povo. Tá. Eu sou ateu. Tá. Você é ateu mesmo? Suponhamos, não tá entendendo. Eu sou ateu. Tô tirando uma não onda, creio em porra nenhuma. Tá. Esse copo mexe. Eu sinto um arrepio. Você não sabe, eu senti. Eu senti. Só que você viu que os meus pelos subiram aqui e tal, até no cabelo. O cabelo, né, gente? Ainda tenho, viu, gente? Tem mesmo. Você vê isso. Não. Entendeu? Você sentiu isso também. É o exemplo Eu senti esse arrepio. Se eu sentir arrepio, eu não tô blindado, porra. Mas é o exemplo do ateu, por exemplo, que tá num avião que vai cair. Nessa hora não tem ateu. Por isso que eu falo pra todo mundo. Não existe ateu. Essa hora o cara gruda aqui e faz, meu Deus! Porque... meu Deus, aí foi por falar. Vou dar exemplo. Tem gente que é ateu, não crê em Deus, mas quando ele tá nas últimas, tá com câncer, vai morrer, você acha que ele crê em ser superior? Vai crer? Sim, ou não? Eu acredito que ele tem um reencontro com isso. Mas, na verdade, quando eu falo sobre o lance de pegar mais em quem crê, é pela abertura só. Então a abertura é mais rápida, entendeu? É mais fácil uma pessoa ter uma magia. Mas cara, o que eu queria falar pra você é o seguinte, que a magia, quando eles chamam de magia trevosa, negra, magia feitiçaria também. Essa feitiçaria, ela tem a mesma frequência do luto. Sim, até pior, pô. Dependendo da situação. Então, o luto não é nada bom, assim. Por quê? Porque os obsessores, você crê que as pessoas podem ficar endemoniadas? Então, você crê em demônios? Eu fiz uma pergunta, não. Eu fiz uma pesquisa. Você já viu alguém cair endemoniado aqui? Já. Na sua frente ou na igreja, que seja na rua? Na minha sala de terapia. E aí? Então você crê? Não creio. Não é demônio? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa ali pra tirar esse troço que tá dentro da psique dela. E aí não sai o troço, e aí como fica? Não sai. Sai como na pancada? Não. Gente, demônio sai na pancada? Sai no tapa? Não. Ele saiu com indução. Eu criei uma indução, porque a pessoa que tem uma possessão demoníaca, ela crê que existe um demônio. Então, nós usamos ferramentas pra quê? Pra tirar o demônio. Qual que é a ferramenta? Orações. A gente então, coloca alguns seres aí. Oração. Só que assim, eu não estou dizendo que não, veja bem, eu não estou dizendo que não exista. Tá? É que a possessão demoníaca, vamos falar de demônio agora. Os demônios, alguns chamam eles de daimons, né? Que são seres não nascidos da natureza. Salomão lá prendeu os caras lá naquela época. Se um ser desse incorpora num ser humano, ele explode o ser humano. Com certeza, que são principados, potestades maiores que isso. É impossível ter uma possessão demoníaca. Não. Teoricamente. Aí já é principados. Aí nós estamos falando do quê? De uma indução de algum ser obsessivo. Então é mais fácil você lidar com ele quando você tem essa informação, entendeu? Um cara do mal, entendeu? Cara do mal, que chega e faz assim, vou pegar aquela pessoa ali. Aí ela começa a falar em outras línguas, Cara, e aí você usa a ferramenta que também o receptáculo acredita. Pode perceber. Você jamais vai ver, pelo menos as pesquisas que eu fiz até hoje, uma pessoa que é da Umbanda ou do Candomblé tem uma possessão demoníaca. Se tem? Nunca vi. Mas bom,
Toca nesse assunto, tá acabando aqui, mas se ela vai numa igreja evangélica, que seja aí católica, o cara acredita. aí se essa pessoa que recebe as entidades, pode cair na igreja. Sim, mas ela não acredita nisso. Ela acredita que o demônio possa pegar ela ali e fazer coisas. Um cara, por exemplo, da Umbanda, que tá num lugar... Eu já frequentei a Umbanda. Umbanda. Você tá ali, você não recebe um demônio, você recebe um Exu. É, a entidade. É entidade, e não um demônio. A igreja é demônio. Entendeu como é que funciona? É complicado. Ó, o negócio é o seguinte. Quais são a forma de uma pessoa da atração? Lei da atração. Positivo e negativo. Quais são as ferramentas que ela possa usar? Eu só conheço duas. Qual que é? Aliás, não, ferramentas mesmo. Uma é muito importante, que é a meditação. É o quê? Meditação. Meditação. Você silenciar sua mente e se conectar ao que for. Não importa se você é evangélico, independente da religião, da nem espiritual. nada. É você silenciar e se conectar, se alinhar. Pensamento positivo. Pensamento positivo sozinho ele não faz nada. Você tem que sentir. A lei da atração só funciona com sentimento. Sentimento. É emoção. Sentimento é a emoção também. É emoção. Né? No caso, por exemplo, meditar. Eu fico no meu quarto lá, apago as luzes, fico só pensando algo que amanhã eu vou ganhar na loteria sozinho. Aí vem os números na minha cabeça, eu jogo e não ganho. Aí, não fica. É porque o processo tá errado. Jogo e não ganho. Não fica. O processo tá errado desde o começo. Né? Por quê? Porque sim, que não é, a meditação não é isso. As pessoas pensam que é isso, pô. Não, tá errado. Pensam que é isso. A meditação é pelo contrário, é você esvaziar. Exatamente. É você chegar num nível de consciência e falar, cara, eu tô no nada. No caso, o cara tá desempregado. Aconteceu um mês passado com o meu vizinho. Tô desempregado e tal, mas pensamento positivo. Semana que vem eu vou fazer entrevista, vai ser meu esse emprego. E já tava dizendo, é meu e pronto. Já lado uma energia positiva. E aí, deu ruim. Não, aí tudo bem. Aí foi lá e começou meditar. Igual de meditação. Você acredita que no dia que ele marcou a entrevista, o diretor falou assim, porque foi indicado por uma pessoa lá dentro, né? Falou assim, chama o rapaz aqui, gostei do currículo e tal, vamos adiantar essa entrevista. Adiantou um dia anteriormente. E foi. Foi bater papo, nem fez entrevista, só bateu um papinho. E foi aprovado. Nem fez entrevista, mano. Ah, deu certo. Deu certo. Porque tem gente que faz isso muito assim, ela fica... E não passou pela entrevista, foi só um bate-papo. Ele fica mentalizando isso, mentalizando aquilo, mentalizando, o outro é meu e tal, ferramenta e tal, e chega na hora não dá certo. Aí vem a pergunta, o que aconteceu? É uma incoerência. Do quê? Do sentimento com o pensamento. O sentimento, o pensamento vem com os decretos. Né? Puta, eu sei, eu sou, eu vou conseguir, blá. Lá dentro dele tem um sentimento dizendo assim, cara, isso não funciona, velho. Mas como que faz pra sair bem? A meditação. Meditação? É, a meditação que faz isso. Porque você se encontra. E existem alguns sinais, o universo dá sinais, cara. Sinais. Todo mundo passa por problema. Todo mundo. O pessoal acha que, eu faço mentoria, eu medito. Tem gente que acha que eu levito, que eu fico orando o dia inteiro. Falo palavrão, faço besteira, é a mesma coisa. Porque nós somos seres humanos, nós estamos na terceira dimensão. Todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema. E aí, quando você, de repente, passa por algum problema, você pede uma resposta. Porque o universo ele é cheio de dar essas lanças. Só que a grande sacada da lei da atração é você soltar. Como assim? Soltar. Soltar o que o Jabá quer? O Jabá, nem todo mundo quer uma BMW, sacou? Mas o Jabá, de repente, ele quer eu quero fazer o meu programa que ele seja sucesso. Sim. Meu programa vai ser sucesso. Esse é o arquivo energético, a assinatura já está pronta. O universo já entendeu isso, o seu campo quântico já entendeu isso. Aí você fica todos os dias assim, puta, ele tem que ser, mano, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Você tá vibrando e mandando uma mensagem pro universo de que não vai dar. Ou de que não tá dando. Porque se você fica o tempo todo insistindo naquela mensagem, você tá mandando uma mensagem para o universo de que não tá rolando. O universo fala assim, cara, isso vai fazer mal para ele, não tá confiando. Então soltar uma pessoa isso. otimista. Não. Atrai uma energia positiva, boa e é otimista. Mais ou menos. É você soltar mesmo. Tipo assim, eu já fiz, eu já sei o que vai dar. E vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. E deixa rolar. Continua fazendo o seu programa, vai fazendo as suas coisas com confiança
E aí tem uma ferramenta que é impressionante. Quer dizer, se é uma dúvida que atrai? É uma dúvida? Toda dúvida. Aí a gente vai no lado sentimental? Porque você atrai o tempo todo. O tempo inteiro. Só que não dá pra você mensurar, por exemplo, de 70 mil a 140 mil pensamentos por dia. Rapaz, tudo isso? Não tem como mensurar isso. E como se lidar, assim... Quem te diagnostica isso são as emoções. Porque a emoção é o quê? É o acúmulo de pensamentos na mesma região. Emoções é mente, né? Não, a emoção é a sensação, é a alma. Emoção é mente, né? A emoção é a alma. Alma, exato. Que a mente, a emoção é a mente, ela produz o pensamento, a emoção é a alma. E quem vibra é o corpo. Por que pareça. Por isso que o pessoal fala, cuida tanto do matéria, corpo. Vibra. Quem vibra é ele. Quem atrai é o físico, não é a mente ou o espiritual. Quem atrai é o físico. Se o seu físico estiver incoerente, você não atrai nada. Tem certeza? Absolutamente. Você crê que uma pessoa pode estar com câncer, com dor filho, e pode... Não é disso que eu tô falando. É a vibração. A vibração? Você tem que sentir. No corpo. No corpo. Por exemplo, eu sinto que meu programa vai ser incrível. E toda vez que eu vou fazer o programa, eu sinto que ninguém vai ver. Lascou. Mas aí eu te pergunto, esses tipos de pensamentos vêm como? Involuntários. Então, mas aí que é a questão que a lei da atração, mediante a ciência, ela não tem uma resposta a concretizar que é isso ou é aquilo, entendeu? Acho que não, nem a vida após a morte. Não tem. Mas aí, tudo involuntário vem da onde? Do seu subconsciente. Que hoje, o ser humano está usando... Consciente e subconsciente, consciência e inconsciente. O consciente do ser humano hoje está girando em torno de 3 a 5%. E 95 a 97, 96 de inconsciência. Na era de Atlântida, o ser humano usava de 33 a 35% da consciência. E hoje? 5. Só 5? Então não pensa. De 3 a 5. Não pensa quase. Não é que não pensa, para você ver como é grande o negócio. Caraca. Você vê como é vasto. Só que é subconsciente. Na era de Atlântida, o seu corpo não era o seu mestre. Na era de Atlântida, a mente era o mestre. A mente? Hoje não, hoje é o corpo o mestre do ser humano. É que nem o Buda. Isso. O Buda é mente. É isso. Filosofia, mente, meditação, tal. Exatamente. Só que o sentir é a alma, ou seja, você sente através da vibração do corpo. Alma. É o seu sistema nervoso que faz a vibração. Então, assim, ele vibrar involuntário, lascou. Você não está atraindo nada de bom. Você tem que vibrar com coerência. Gente, muito obrigado pela sua audiência aqui no Pod Jabá também, aqui na Rádio Vibe também Mundial, 95,7 e na TV Astral também, 33,3. Vou mandar mensagem aqui, ó, clica aqui, que o zap é 11 984 3334. E também, ó, aqui, ó, Pod Jabá UFC Instagram, Jabá o Emoto, Fabiano o Emoto, tá bom? Deus te abençoe. Semana seguinte vai vir, sabe quem? Marco Piti Piti. Oh. Quem que me indicou? Foi você. Fui eu? Lembra? Marco Antônio Petit? É o Petit. Marco Antônio Petit é sensacional. Exatamente. Um dos maiores ufólogos desse país. Vai ser massa, mano. Você que me indicou. Puta que pariu, sensacional. Você nem lembra disso? Não, é que você Petit Piti, não faço ideia aqui. Eu falo de Piti Piti. Marco Antônio Petit. É o Piti Piti. Falou Piti Piti. Cara, do que ele tá falando, esse homem? Eu chamo doido, de Piti Piti. A pessoa louca. Sabe por quê? Porque quem mexe com ufologia é dar Piti, não Piti, não Piti. Eu vou Marco Piti Piti. Vai dar Piti no meu pod. Sensacional. Marco Antônio Piti. Piti. É um cara incrível. Esse foi você que me indicou. Sim. Esqueceu ele, ó. Tá com energia negativa. Extremamente negativo. Negativo, tá pesado. Extremamente negativo. Tá macumbado, tá endemoniado. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Tchau!